somos as Anas. Eu sou a Ana Bonfim. E eu, Ana Carol. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa saga Harry Potter. Aí dessa vez é o filme 4, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E o filme já começa com o Harry tendo um sonho. No sonho tem o Pedro Pedregulho, um negócio lá que a gente vê que é o Voldemort, um cara que a gente vai descobrir quem é lá na frente, né, que ele é um dos seguidores de Voldemort. O cara lá vendo, né, que é como fosse o Harry, e o feitiço da morte. E daí ele acorda todo suado, todo agoniado, meu Deus, o que foi isso? A Hermione já começa, acorda, que a gente tá iniciando ele e o cabeludo do amigo dele. Eles vão lá pra subir pra algum lugar, né? A família toda. Eles estão subindo ele, o gêmeo, porque nesse filme tá todo mundo cabelão, né? Eles estão subindo e vão encontrar a primeira aparição do Robert Pattinson. Como sempre, caindo da árvore. Que exatamente. Bem engraçado, tipo assim, né? Vocês sabem do que a gente tá falando. Com o pai dele, né? E chegam a uma montanha assim, eles sobem. Que do nada tem uma bota. Exatamente. E essa bota é um portal pra ir pra onde eles vão, né? Pra ir pra onde eles vão. Que no caso, a 40ª, não sei quanta, é Copa de Quadribol. Porque assim, é como se fosse a Copa do Brasil, né? Como se fosse a Copa do Mundo. Exatamente. E lá eles estão indo pra essa final da Copa. E é apresentado um dos principais... das pessoas que terá relevância nesse filme, né? Ele é um dos maiores rebatedor que tem lá. E eles voltam, né? Nessa volta, o acampamento deles são atacados pelos seguidores de Voldemort. Todo mundo é atacado, some e só o Harry acaba ficando desacordado. E depois já mostra, né, a Hermione com o Rony procurando, né? Então. E antes disso, ele vê uma pessoa lançando aquele feitiço lá no céu, que é como uma caveira com a cobra saindo. Que até então a gente não sabe o que era. Aí exato. Lá vem, quando os três se encontram, lá vem aquele ministro dizendo que o Harry é o culpado. E bota pra coisar, e o pai do Rony aparece, diz que são filhos deles, pergunta se tá tudo bem, pergunta o que eles estavam fazendo ali, ele disse que tinha sido desacordado e que tinha visto, quando ele acordou, tinha visto um ali. Aí pega todo mundo e vai o bolo todinho pra lá e eles continuam lá. Né? E nisso seguem para Hogwarts. Primeiro dia do ano na escola. Daí já começa a apresentação, né? Porque agora esse ano eles terão um torneio, uma gincana, né? O torneio Tribruxo. E são 3 escolas diferentes: Hogwarts, Bombaton, Durmstrang. Durmstrang. É o nome. Durmstrang. Olha o nome das escolas: Hogwarts, Bombaton. É Bombaton, lembra? Bombaton. Atômica. Aí você Bombatum. E a outra? Durmstrang. Durmstrang. Coisa. Mas enfim, é as 3, né? E começa enquanto... Minha gente, o Dumbledore tá lá dando aviso e tudo mais. E o faxineiro abre a porta com tudo. A Aninha amou a corridinha dele. E ele saiu do nada. E do mesmo jeito que ele vai, ele entrega volta. O recado e ele diz, diga os convidados que aguardam um pouquinho. Ele volta do mesmo jeito. Do nada. E aí fazem a entrada triunfal, exatamente, né? Aí entra as meninas, os meninos ficam que são delicadas, mas não indefesas, tá? Exatamente. A diretora dessa escola, ela é enorme, bem maior do que o Hagrid. Ela é bem maior do que ele, inclusive a gente sabe que eles tinham um crush ali, né? Vocês vão ver que mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. Exatamente. E daí, em seguida, é apresentado, né, a outra escola, que é dos meninos, né? E daí eles são apresentados e é apresentado como que funcionará o torneio. Esse torneio Tribruxos só poderão participar alunos de maiores de 17 anos, porque eles vão participar de provas e essas provas os professores terão que fazer sozinhos, sem ajuda de professor, exatamente. Amigo. E se tiver de morrer, ele vai morrer ali mesmo. É uma prova de vida ou morte. Exatamente. Sabe? Então, para evitar, né, essas coisas, porque eles precisam ter conhecimento de anos e tudo mais, eles botaram a idade limite de 17 anos. E para fazer essa inscrição, né, eles tinham até o outro dia do mesmo horário para fazer essa inscrição. É só colocar o nomezinho deles dentro do cálice
e o cálice no outro dia vai ser escolhido uma pessoa de cada escola, quem que vai participar. E quando ele termina, né, de explicar como que vai acontecer e tudo mais, aí chega o professor novo da Arte das Trevas, né, porque a gente sabe que cada filme tem um novo professor. É o professor que a gente vai chamar de professor olho torto. Porque assim, já é estranho. E você ainda tem um olho mecânico, que além de ser mecânico, ele fica olhando pra todo que é lado, que nem um olho normal, minha gente, pelo amor de Cristo, não. E desde o início a gente vê que ele tá tomando, ele vai, não vai, toma alguma coisa, né? Que eu naquela garrafinha dele misteriosa. Eu achava que era uma Isso me lembrou, sabe o que, minha gente? Uma fase minha aí de ensino fundamental que me lembrou um professor que tem uma garrafinha meio duvidosa também, sabe? É, que a gente acha que todo mundo que bebe essas garrafinhas é cachaça dentro, né? E daí a gente já parte pra primeira aula do dia. Que é com ele, justamente com ele. E ele vai ensinar logo o que, minha gente? Nada mais, nada menos do que as 3 maldições imperdoáveis. A primeira é do controle. Daí, nessa maldição, a gente imagina a questão do Voldemort, né? Porque ao redor dele sempre tem várias pessoas. E daí as pessoas dizem que por estar ao redor dele, ele usou esse tipo de maldição para que elas fizessem o que elas fazem, meio que justificar. A segunda é a da tortura, que ele usa um animalzinho lá, bem estranhozinho. Para demonstrar. E daí vem a última, que é sobre a Avada Kedavra. A morte, né? Que no sonho do Harry, assim que iniciou o filme, mostrou esse feitiço, né? Que era eles lançando lá pra matar a pessoa. E daí a gente sabe que o último, né? Que sobreviveu a esse último feitiço, que é o da morte, foi o Harry Potter. Tanto é que quando aparece pessoas perto dele que sejam meio duvidosa, a cicatriz dele dói, né? Então o único que conseguiu sobreviver a esse feitiço foi o Harry. Então os outros a gente sabe que foi com ele. Aí as pessoas já ficam tipo assim, porque o Harry já tem aquela fama, né? Todo mundo conhece ele. E a cada filme fica mais difícil. Porque tipo assim, todo mundo conhece ele, sabe a fama que tem, mas ele tipo assim, ele tá inocente, ele só quer descobrir e ele tá sozinho, basicamente. Ele não sabe a quem recorrer. Nessa questão do torneio, do tribruxo, os meninos tentam sempre trollar o cálice, né? Para participar. Isso aí já aconteceu no outro dia, né? Um dia antes a gente viu que foi a cerimônia de abertura. Nesse dia, que foi o dia da aula, na parte da noite, eles tiveram essa questão da escolha de quem que ia participar do torneio tribucho. E daí, eles tentam meio que driblar o cálice, porque eles são novos e querem participar. Então, o que eles têm a ideia? De fazer uma poção. Parece mais velho, né? Inclusive, a Hermione diz assim, vocês são idiota. Tá vendo que o Dumbledore, com tanto anos de experiência, não vai cair nesse truque? Aí ele fez, exatamente, por ser tão óbvio, vai ser tão idiota. E assim eles vão, batem lá e tomam a poção, né? Aí pega e pula dentro do círculo. Aí ele faz, funcionou. Joga um papel dentro do... Quando joga, o cálice, zoom! Joga ele lona. E transforma eles realmente em velhos. Exatamente, o próprio Papai Noel. E daí começa, né? Após isso, o professor Dumbledore chega, todo mundo chega pra ser a escolha dos participantes. O primeiro escolhido é o Victor Krum, que é da escola dos meninos, que é a Durmstrang. Isso. A segunda é a menina, né, que é da escola das meninas lá da mulher grandona, que eu não... Flá de la Cour. Flá de la Cour. Flá de la Cour. E o terceiro escolhido seria de Hogwarts, que é o cara que faz o Edward, como é o nome dele? Cedric, alguma coisa do tipo. Só que assim, quando eles acham que acabou, aí do nada sai um nome de novo. Faz uma chama lá vermelha, né? E essa zoada aí. Sai uma chama lá vermelha e outro papel é saído. E o nome está o do Harry. Aí todo... Como assim? Porque o Harry tem 14 anos e só pode pessoas acima de 14. Então a gente sabe que foi uma maracutaia muito da feia. E o próprio... Até eles mesmo, do filme, dos personagens, né, dos professores que tentam... Não, mas como assim? Porque ele é muito novo, ele vai morrer. O Harry até se esconde, mas aí a irmã disse, vai, você foi escolhido, então vai. Aí o Rony fica com raiva.
Porque no início, ele e o Rony fizeram um trato, né? Um acordo de que quando eles fizessem 17 anos, os dois iriam participar. E como assim o Harry agora foi escolhido, que só é escolhido sem se colocar o nome e não disse nada a ele? Não pelo fato dele estar participando, mas porque ele não informou que ele iria participar. E o Harry faz, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Mas enfim. E realmente a gente vê que ele não fez. Exatamente. Porque não tinha como uma pessoa de 14 anos ser escolhida por um torneio de 17. Inclusive os gêmeos que tentou trollar, deu no que deu, né? Mas como o Cálice escolheu, ele vai ter que participar. E daí a gente parte pra cena que nós particularmente, pelo menos eu queria particularmente ter aquele dom que ele pega a varinha dele, né? Aí tira essas memórias e bota em outro local. É basicamente assim. Eu tenho um computador, um HD externo, ele tá cheio, eu vou tirar e vou botar no HD externo. Quando eu precisar, eu vou lá e uso, entendeu? Ele fez mais ou menos isso. A gente queria. Não como ele fosse esquecer, como ele tirou, né? Ele não vai esquecer. Ele apenas tirou a preocupação, sabe, dali. Fica do que ficar vagando e você não conseguir focar em outras coisas, então ele faz exatamente pra isso. Então por isso que a gente queria, né? E logo depois ele tá lá de boa, né? Aí chega a Hermione dizendo que o Hagrid quer falar com ele. O Hagrid. Que fulano disse pra fulano, que fulano disse pra fulano que o Hagrid quer falar com ele. Olha, uma promessa que daqui pro final dos últimos filmes a gente vai aprender a falar o nome dele correto. Aí ele pega e vai se encontrar com o Hagrid na floresta. Ele vai mostrar o Harry qual vai ser a primeira prova. E obviamente ele ali vai se encontrar com a diretora das meninas. Da outra escola lá, a grandona, né? Então a gente já sabe que... E daí eles olham e quando chega lá ele faz... Dragões? Eu vou ter que enfrentar dragões. E ele vê o mais bravo que tem. E ele faz, aquele dali é o pior que tem, é o mais isso, é o mais aquilo. Aí o Harry faz, meu Deus, e agora? A gente já imagina, né? Aí quando eles estavam conversando, aí ele até disse assim, o Rony quando tava aqui se estremeceu de medo. Ele fez, o Rony tava aqui, ele se estava, não disse nada você, ele disse não. Porque ele tá com raiva do Harry ainda, porque o Harry tá participando de coisa boba, né? Exatamente, sem necessidade nenhuma, mas enfim. E daí ele pega e vai dizer o Cedric. Ele vai dizer a ele qual que será a primeira prova que eles vão enfrentar, né? Porque eles dois são de Hogwarts, então por que não ajudar? E a gente percebe que também tem uma hostilidade no meio do local, né? Porque a maioria do pessoal torce para o Cedrico e não para o Harry, né? Mas também vamos concordar, né? Um torneio dessa magnitude, que a gente sabe que é literalmente vida ou morte, e pega uma pessoa de 14 anos, sendo que eles queriam participar e só o Harry tá participando, é entendível. Né? E o Malfoy ainda tenta tirar uma ondinha com isso, e aí o professor Olho Torto vai lá e transforma ele numa fuinha. Achei bem feito. Aí até a professora Minerva faz, isso é um aluno? Ele fez, a gente não pode fazer isso com um aluno. Eu acho que o professor Dumbledore falou isso pra você. Ele fez, ele pode ter comentado. Aí transforma ele de volta e ele sai doido que não, porque ele só dá uma carta fora, né? Sobre isso. Nesse meio termo, né? O professor Olho Torto. Exatamente. Chama o Harry e dá uma dica de como ele venceu o dragão nessa prova. E o Harry diz, tá certo, e daí já parte para a primeira prova. E tem um sorteio. Nesse sorteio são os 4 dragãozinhos. E cada é uma miniatura, né? E cada um vai tirando um. E logicamente só quem que fica com o Harry. O pior de todos. Exatamente. O que era mais difícil que o Harry disse, olha, esse daí, menina, é ó, sangue nos olhos. E aí, por incrível, né? Ele acaba sendo o último competidor a fazer a prova, né? E é aquele fuzuê, porque, minha gente, ele tá lá. Aí ele lembra da dica, né? Que tem... lembra das dicas e a regra é que ninguém pode se envolver, ninguém pode ajudar. É proteger, o dragão vai proteger o ovo e ele vai ter que pegar o ovo, porque neste ovo tá a dica da próxima prova. Então daí a gente já sabe que não vai dar muito bom, né? Né? Mas como ele seguiu a dica do professor, que era usar aquilo que ele tinha de melhor, então aí ele leva a varinha, chama a vassoura e vai-se embora fazer essa prova. Chega lá todo arrebentado, mas leva. Minha gente, que sufoco é aquela prova, viu? Vai, foi.
Harry. Que ele quase pé da vassoura, minha gente. Eu faço, meu Deus, não quebra essa A vassoura eu chegou fumaçando, né? Mas chegou. Chegou. Esse é o que vale, o que importa. E ele conseguiu pegar o ovo, o bendito ovo. Exato. E aí, a maioria das pessoas que estavam torcendo contra, agora começaram a torcer a favor. Né? Aí faz, será que devo abrir a pista aqui? Aí ele abre a pista e começa. Pareceu as mandrágoras, não foi? Lembra das primeiras aulas daquelas plantinhas que grita? Foi igualzinho o gritinho. Aí todo mundo se afastou, ele fechou o ovo e pronto. É porque a dica era pra ele, não pro resto, né, minha gente? Exatamente. Aí depois dessa prova é quando o Rony, né, eles dois se reconciliam. Porque aí o Rony fala: você não seria tão idiota de colocar seu nome num torneio desse sem ter experiência. E era justamente o que ele já deveria ter percebido desde o início. Ah, mas se não tiver um draminha, não tem graça, né? Pelo amor de Deus, é falta de maturidade. Inclusive, o Harry fala, tava na hora, né? Antes tarde do que nunca. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, eles fazem a paz e daí eles começam a meio que tentar ajudar o Harry de alguma maneira. Lindo. E daí a gente parte pro jantar, né? Porque o Rony vai receber um traje a Rico, assim, ó, supimpa. Que tem o baile de inverno. No início ele ainda acha que é pra irmã dele. Aí ela faz, não é pra mim, é pra você mesmo. Aí a Hermione faz, eu acho que é pra você, gente. Nunca mais vou deixar você esquecer isso. Minha gente, é lindo pra não dizer o contrário. E ele fica lá todo amarrado, sem saber quem vai convidar. Aí diz que a Hermione poderia ir com um deles. A Hermione diz, acredite ou não, eu fui convidada. E eu aceitei, idiotas. Aí sai. Aí ele faz, nossa, bichinha, tá tão assim, ela fez de, né? Só que a gente já sabia, eu já tava eu tava desconfiada já. E ela teria sido convidada pelo bonitão lá da outra escola, né? Só que até então não tinha mostrado e ela também não tinha dito nada. Mas a menina achava que era mentira. E daí, né, vai ter o convite que o Harry vai convidar a menina que ele gosta. Só que quando ele vai convidar de trás pra frente, de frente pra trás, de nada a ver... porque o convite que ele faz, minha gente, nem eu mesmo entendi. Eu fiquei, Oi! Só que aí ela diz que já foi convidada, né, e que já aceitou. Aí ele faz, tá. Aí vai embora. Aí o Rony vem e diz que já escolheu. Aí a menina tira onda todo com ele, porque ele diz, ele deu um grito tão grande que a gente queria ter visto essa cena, mas não foi mostrada, só comentou. Infelizmente. E o Harry vai e convida uma das gêmeas, né, que tem as gêmeas lá indiana. Uma vai com o Rony e a outra vai com o Harry. E quebrou um galho de uma vez só. Exatamente. Chega o dia do baile. E o Harry, como ele é um dos 4 escolhidos, ele tem que dançar. Que a Minerva diz assim, você já tá pronto? Os 4 tribuchos tem que... Os 3 tribuchos tem que dançar. 3 tribuchos não, né? Os 3... Os 3 escolhidos tem que dançar. Tem que dançar, que nesse 4 é 4. Aí ele faz, mas a senhora não disse. Não, mas agora você tá sabendo. Aí vai os 4. E daí chega a Hermione. A Hermione tá linda, ela amadureceu naquele filme uns 10 anos no mínimo. E ele olha e faz... é a Hermione? Nossa. Todos eles ficam... Ela realmente veio. Exatamente, e com o bonitão que todo mundo queria. Porque ela dá a mão assim, aí todo mundo descobre, né? Que quem convidou ela foi o bonitão. Exatamente, aí eles vão lá, os 4, começar a dançar, dança pra um lado. Aí o Hagrid vai dançar com a amada dele. O Rony e o Harry, em vez de aproveitar a festa, não. Fica tudo emburrado lá. Os dois emburrados, as meninas cada uma do lado. Aí tem uma hora que um chega e faz, eu posso pegar na sua mão? Ela faz, você pode pegar minha mão, meu pé, tudo que você quiser. Aí a outra olha e faz, você vai me chamar pra dançar? Ele fez, não. Ela, homem. Aí sai. Eu não entendi porque eles não aproveitaram. Exatamente, ficaram tudo emburrado. Aí a Hermione vem, né, toda feliz. Aí diz que chama eles pra ir ficar com ele. Aí ele diz que que o cara é um idiota, que ele é mais velho, que isso, que aquilo. Aí ela faz, na próxima vez, tenta convidar antes de todo mundo, não ser a última opção. Aí a gente descobre porque ela tá emburrada. Porque e com toda razão, né? Porque a gente sabe que ele gosta dela e ela gosta dele, mas nenhum dá o braço a torcer. Aí ela fica com o menino, aí diz que ele estragou a noite dela e que ele vai embora. Aí o Harry olha pra ele e faz, o que foi que aconteceu? Ele fez, eu não sei, do nada essa garota surtou.
E acabou a noite, né? Porque estragou a noite de todo mundo e tá tudo certo, nada errado. Pronto. No outro dia, vai dar a dica ao Harry de como abrir a pista, né? Porque a primeira vez o Harry ajudou ele e agora é meio que ele tá retribuindo o favor. Que ele diz, tenta colocar ela na água, ainda dá a dica do banheiro, qual banheiro usar, né? Do canto norte. Enfim, ele dá a dica de qual banheiro usar e botar o negócio dentro da água pra ter a dica. E realmente assim, o Harry vai fazer isso, e assim né? ele vai, né, naqueles coisas e tudo mais, que é daí que aparece a quê? O personagem queridinho, a Murta. Exatamente, ela faz... Harry! Antes de ele colocar o negócio na água, ela fala que um dia desse, andando nos esgotos, né, nos ralos, viu que tinha umas poção polissuco. E a gente sabe que essas poção polissuco é aquele tipo de poção que leva um mês pra fazer e que você pode se transformar em outra pessoa por 1 hora. Ela continua cantando o Harry, aí ele vai fazer o que ela falou, de botar o negócio dentro da água e mergulhar junto. Exatamente. Aí abre o ovo e lá tá a dica, que ele precisa mergulhar por 1 hora, achar onde tá essas pessoas e trazer de volta. Daí, quando ele abre, né, e vê, aí eles vão pra biblioteca encontrar o Rony e a Hermione, tentando achar uma solução para que ele fique dentro d'água durante 1 hora para fazer a prova. Aí é onde ele acha o Longbottom. Porque ele é bom, bom nas coisas, né? Então ele diz, me aconselho uma planta aí, né? Aí o Longbottom aponta umas plantas lá e faz, mas essa aqui é melhor. E daí a gente chega no dia da prova. Todos lá, é meio com medo, né? Porque não sabe o que é que vai enfrentar. E daí o professor... Olho torto. Exatamente, pega um negócio e diz a ele. Aí dá um tapa assim, ele. Aí cai dentro d'água porque a partir do estouro lá, eles tinham que entrar dentro d'água. Na hora que dá o estouro, ele ainda tá com medo. Aí o cara derruba ele dentro d'água, ele fica e vai e cria umas guerras. Que é pra ele conseguir... Peixe. Como pra se ele fosse conseguir peixe. Respirar dentro d'água. E daí começa, né, a prova. Ele vai lá e tudo mais. E chega na parte que ele precisa resgatar as pessoas, que eu até então achava que era bonecos, mas aí a gente vê que é pessoas reais. E tem tanto é que tá lá o Rony, a Hermione, outra menina que a gente não conhece. Aí uma das participantes, né, da escola das meninas misteriosamente acaba desistindo porque é atacada por alguma coisa, mas não mostra, não se aprofunda, né? Como eram 4 participantes, cada um tinha que pegar um em menos tempo, resgatar. Só que aí, como ela sai, aí o Harry vai tentar resgatar a Hermione, só que aí chega o outro e ele diz, tem quem salve ela, né, que ele tá inclusive com a cabeça de tubarão. Sim. E daí ele sai, aí ele fica, o outro vem, resgata, né, e tudo mais. O outro cara, aí fica os dois, né, aí ele fica... Aí, inclusive, quando o Cedric vai resgatar ele olha pra ele no relógio e faz assim, ó. Como dissesse, já tá o tempo, vamos. O Harry diz, meu Deus, e agora? Porque ele precisava resgatar o Rony e pegar a menina. Só que quando ele vai coisar a menina, e aí ele é atacado. Quando ele é atacado, ele dá impulso pra eles subirem e fica lá embaixo. E daí a gente vê que é a luta realmente pela sobrevivência dele dali. Quando ele tá caindo lá no fundo, aí ele lança um feitiço, né? Que afasta todos e ele consegue subir. Vai pra frente. Tá quase morrendo. Aí ele sobe assim e cai na armadeira lá. E daí a gente vê que ele fica em segundo lugar, né? O primeiro foi o menino, o Cedric, porque foi menos tempo. Ele fica em segundo, não pelo tempo do tempo de prova, mas por conta dele ter salvado as 2 pessoas. Exatamente, né? Não deixou lá porque como a menina resgatou, era inclusive a irmã dela. E daí o Harry se encontra, né, com o ministro. E o ministro e o Harry tá junto o professor. O olho torto. Exatamente. E o Harry conversa com ele e sai. E esse professor, ele faz um negócio tipo assim. Começa a ter umas ações meio estranhas. Meio estranha pra gente. Mas o professor, o ministro, olha e dissesse assim... Ele já desconfia de alguma coisa, a gente só não sabe depois o que é. E logo após, ele aparece morto. Exatamente. E quem encontra é justamente o Harry. E aí o Harry vai falar com o Dumbledore, né? E quando chega lá, ele diz que vai resolver um negócio que ele fique lá. E aí é quando o Harry acaba achando aquela bacia em que ele tira as memórias que tá e lá. bota lá. E aí cai numa... Fica olhando, né?
ele acaba caindo. Numa memória bem específica. E daí, quando ele cai nessa visão, tá tendo uma reunião, uma assembleia como julgamento. Quem tá sendo julgado é um dos diretores de uma das escolas daquele menino do bonitão. É ele que tá sendo julgado, porque no passado ele era um dos seguidores do Voldemort e ele começa a entregar os comparsas. Primeiro ele entrega o professor Severus. O Severus, aí o Dumbledore até disse que já sabia daquilo que e ele já foi absolvido e tudo mais. Mas ele entrega outro. Que daí é filho. É o filho dele. É o filho do ministro, da qual aparece no sonho do Harry, que ele já sonhou duas vezes. Aí daí é onde a gente liga. Porque ele estava sendo julgado, né? Ele era um dos seguidores de Voldemort. E a Murta, no banheiro do Harry, disse que tinha muita poção polissuco. Inclusive, o professor Severus também está desconfiado. Porque alguns ingredientes têm sumido da coisa dele e ele disse que vai pegar quem é que tá sumindo. E ele fica... E daí, quando o ministro encontra o Harry mais o professor na floresta, que ele faz a mesma coisinha que o filho dele fazia. Então, a gente desconfia de que esse professor seja o filho do ministro tomando essa poção para se passar por esse professor, entendeu? E que ele tá fazendo isso porque ele precisa levar o Harry até o Voldemort de alguma maneira. E qual que é a melhor maneira? Fazendo amizade com ele, pra ele ter confiança, né? Só que aí só fica uma desconfiança, ainda não é nada muito certo. E daí, quando ele volta, o Dumbledore tá na sala e começa a falar sobre as memórias, sobre a memória que ele caiu e explicar pra ele tudo o que acontece. Depois dessas revelações todas, chega a última prova, que é a do labirinto. E quando mostra de forma panorâmica, minha gente, aquilo ali não é um labirinto normal, não. Nunca na galáxia. E pra completar, ele ainda se move. Porque nada pode ser fácil. E ainda tem uma coisa que pode guiar você, tirando você do objetivo, isso, né? E daí, a gente vê que eles estão ali, o Harry e o Cedric, como ganharam as provas, eles tinham direito a sair na frente. E partem na frente e a prova começa. A gente vê que ao longo do tempo, a menina é meio que... engolida. Porque eu achava que ela tava morta, mas não, ela só foi engolida mesmo. O menino, ele foi enfeitiçado, né, pelo professor pra acabar com todos os concorrentes, pra ele conseguir pegar a taça. E a gente já viu que ele se perdeu do objetivo totalmente. Porque os olhos dele mudam, né? Fica como se tivesse dominado realmente. Vai pra um lado, vai pra um outro, se encontra e é aquele embate. E eles dois acabam brigando e vê a taça. E eles precisam pegar a taça. Quando eles estão naquela guerra do vai, não vai... O Harry, em vez de pegar a taça, vai salvar o Cedric e chega lá antes do coisa se mover de novo. E aí o Cedric diz, não, pega que você chegou primeiro porque você foi me salvar. Aí ele fez, não, vamos pegar juntos. Aí o labirinto começa a se fechar e pronto. Aí eles fazem 1, 2, 3, pegou. Aí quando eles pegam, a gente descobre que a taça é um tipo de um portal. Igual aquele no início do filme que eles usaram pra ir pra o local do torneio. É a mesma coisa, só que... vai parar lá naquele local do sonho que o Harry teve no início. Que inclusive tem aquela estátua com aquele negócio e tudo mais. E a gente descobre que ali é onde o Voldemort está e que ele vai voltar à forma dele naquele momento. E assim que eles chegam, né, gente, no local, o Pedro Pettigrew mata logo o Cedric. Usando aquela magia, o Avada Kedavra. Exatamente, que é a da morte. Que bota o Harry lá na estátua. Que faz todo o ritual. Arranca a mão, pega o sangue, uma gota do sangue do Harry. E infelizmente o Harry fica ligado a ele, né? Exatamente. Por causa da gota do sangue. E que é a gota do sangue de um inimigo, né? E ele é o inimigo. E daí vem a grande volta do Voldemort. O retorno dele. E agora? Finalmente ele não vai estar com o corpo de ninguém, ele vai estar com o corpo dele mesmo. O que é que vai acontecer? E ele é tão bonito que nem nariz tem. Já digo logo. Coisa feia. É assim que ele retorna, né? Que ele... E ele chama os seus covisais, o seu mandante de crime, os seus... E adivinha quem é que está no meio? Porque ele começa lá a humilhar logo todo mundo, arrancando as máscaras, né? Pra mostrar logo quem é. E adivinha quem está no meio? O Lúcio. Aquele Lúcio Malfoy. Que é o Eu pai sempre soube que ele era farinha ruim. E era farinha do mesmo saco. E ele fica, inclusive, revoltado. Logo você, Lúcio, que você não veio me procurar. Como assim, cara? E ele dá logo uma desculpa rapada, né? Que ele é ótimo nisso. Mas ele chega até o Harry e faz, ó, Harry Potter,
Eu quase esquecendo da peça principal. E ele quer logo brigar, porque né, ele já tá Ele anos... já solta o Harry e bota assim, vamos brigar, porque a gente tá querendo brigar depois de 14 anos, né? Então ele quer brigar. Ele tá com sangue nos olhos. Quer aproveitar logo a oportunidade e voltar triunfando logo de uma vez, né? Já não basta a volta indesejada dele, né? Ele ainda quer brigar e resolver logo os parâmetros dele. Só que não é assim que funciona, minha gente. Exatamente. E daí vem a luta do Voldemort e do Harry. Que o Harry se esconde primeiro, aí ele começa a provocar o Harry, aí o Harry pega e sai. Exatamente. Aí Vamos brigar agora. Aí bota a coisa pra um lado, aí bota pro outro, aí vai pra um lado, aí vai pro outro. A varinha deles começa a interligar e aí é onde aparece a mãe e o pai dele, que mesmo após a morte ainda continua ajudando ele. E a mãe dele faz, solta a Harry, ela tá ligada, solta a Harry, ela tá ligada. E daí, nesse meu tempo, o Cedric, né, mostra a visão dele dizendo assim, leve o meu corpo para o meu pai. Não me deixa aqui. E aí ele vai, a mãe dele diz, manda ele soltar, e daí ele solta, corre, pega o corpo, pega a taça, o corpo e vai, porque a taça é um portal e ele volta pro local da prova. Aí todo mundo acha que ele tá dormindo, que ele tá desmaiado, alguma coisa do tipo. E começa a comemorar, só que aí ele começa a chorar e todo mundo vê que a confusão é mais embaixo, Exatamente. Né? Porque e ele começa a dizer que o Voldemort voltou, que o Voldemort voltou, que o Voldemort voltou. E que o Cedric tá morto. Exatamente. E aí o pai dele, quando chega, é um desespero só. E acabou o clima de comemoração dos outros. Só que nessa confusão, o professor Olho Torto acaba arrastando o Harry pra uma sala, né? E aí quando ele começa a falar sobre o que aconteceu, né? Que é quando o Harry começa a se acalmar, começa a dizer o que aconteceu e tudo mais, aí a gente descobre que ele finalmente vai se revelar, porque ele procura várias poções e nem todos estão vazios. E daí eles começam a se transformar nele mesmo. Tanto é que como a poção polissuco, ela tem duração de pouco tempo, ele já volta ao normal. E por isso que de instante ele estava tomando. Ele revela que armou tudo, ficou amigo do Harry, para ele ter uma grande vantagem, porque ele ainda é seguidor do Voldemort. E ele é realmente o filho do ministro. Porque quando ele tá perto de atacar o Harry, conseguir, né, ser um destaque pro Voldemort, o professor Dumbledore chega e prende ele. O professor Dumbledore e o Severus também. Aí ele faz, por isso que tava sumindo as minhas poções e tudo mais. Que é quando ele se transforma realmente e a gente vê que ele era o filho do ministro aquele, da visão. O filme do Harry e tudo mais. Ele pergunta cadê o original, o professor original. Aí abre lá os baús, aí ele tira... E pensa num baú bem guardado. É um inseto, basicamente, né? E lá no fundo ele está. Eles prendem, né, ele. E o Dumbledore, né, pula pra cena que o Dumbledore tá fazendo a cerimônia do Cedrico. Felizmente tava morto e eles fazem aquela cerimônia toda e encerra. Na hora da volta pra casa, o Dumbledore vai conversar com o Harry e fala sobre as escolhas, que vai chegar tempos difíceis a qual ele vai ter que escolher o certo e o fácil. Então a gente já sabe que ele vai ter que escolher entre o fácil e o difícil. Porque o certo vai ser difícil, obviamente, né? Não tem essa. Fácil. Ele vai, mas ele vai. E aí, depois dessa conversa, ele despede, né? E vai encontrar os amigos, que é quando termina o filme. E daí vamos esperar agora o que é que vai acontecer no próximo filme. No próximo. Mas aí, deixa aqui nos comentários o que é que você tá achando da nossa saga. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever pra nossa família crescer cada dia mais. Vai estar aparecendo 2 vídeos aqui na tela, continuando assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!